Olá, seja bem-vindo. Essa é a parte 2 do nosso vídeo de correção da prova de humanas do Enem 2024. Vamos corrigir aqui a questão 83. Se você não viu ainda as correções anteriores, dê uma olhada no vídeo que eu deixei aqui o link embaixo. Você pode clicar e ver o vídeo anterior que eu fiz com questões também desta mesma prova, questões de humanas. Vamos continuar aqui agora na questão 83. Questão 83 fala o seguinte: a finalidade mais marcante em toda a história dos mapas. Então é uma questão aqui que já trata de mapas. Mas como eu sempre recomendo, e você deve pegar essa prática também, leia primeiro o enunciado, porque o enunciado ele vai dizer mais ou menos o que é que ele quer de você. E aí você já vai para o texto com essa ideia na sua cabeça do que procurar, para ficar mais fácil de você encontrar e acabar acertando a questão. Então o enunciado diz o seguinte, no texto, a cartografia está falando de quê? Está falando da ciência de construção de mapas. Então essa é a ciência de construção de mapas, a cartografia. Então ele pergunta, no texto, a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para... Então ele quer saber basicamente o que é a cartografia, como ela é usada, né? Se a gente já sabe o que é cartografia, a questão é, como é que ela é usada? Essencialmente ela é usada para quê? Vamos ao texto e tentar entender a questão que o Enem 2024 trouxe para a gente. A finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde o seu início, teria sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria. Então ele está dizendo assim, os mapas eles sempre foram usados por quem tem poder, porque os mapas ele demarca lugares, ele interpreta situações e ambientes, e ele estabelece, e ele é usado principalmente por quem tem poder para inspirar ou colocar na cabeça das pessoas aquilo que elas devem observar. Então o mapa ele é um instrumento de dominação. Então ele está principalmente a serviço da dominação do poder. Eles sempre registraram o que mais interessava a minoria. Que minoria? As elites, aos governos, aos estados, aos ditadores. Sempre na história os mapas foram usados como um instrumento de poder. E aí, nós temos fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles. Então, já que eles eram usados pelas minorias a favor delas, para que elas dominassem as massas, então, esse fato acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles, ou seja, os mapas foram ficando cada vez mais avançados, né? Se você pegar mapas históricos antigos, você vai perceber isso, vai perceber que os mapas eram mais simples, eles eram mais simplórios e atualmente eles são extremamente elaborados, né? Eles traz muito mais recursos e incute na cabeça das pessoas ideias, né? Então, vamos agora responder a questão. Então, no texto, a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para quê? Para a preservação dos espaços naturais? Nada a ver, não tem nada a ver com o texto. O texto não fala nada sobre preservação de espaços naturais, o texto fala de dominação, de como a cartografia ela é usada para perpetuar a dominação. Aí a B vem dizendo assim, emancipação de sujeitos marginais. Quer dizer, a cartografia ela é usada para tornar pessoas emancipadas, seja elas quem forem? Não, também. O texto fala nada sobre isso. Veja que essa questão não é tão difícil de resolver. Aí nós temos aqui, revalorização de culturas reprimidas. Também não, né? Também não falou nada sobre uma revalorização de culturas reprimidas. Falou o quê? Falou que os mapas sempre foram usados, principalmente a serviço da dominação, do poder. Sempre registraram o que mais interessa a uma minoria. Sempre foi este que acabou estimulando fato este que acabou estimulando
o incessante aperfeiçoamento deles, né? Aí nós temos a D, inversão de hierarquias estabelecidas ou sustentação de hegemonias territoriais. Olha, essa questão aqui, ó, o gabarito extraoficial de muitos online aí tá dando como a D, tá? Então tá dando aqui como a D, que seria inversão de hierarquias estabelecidas. Então o mapa ele foi usado essencialmente para uma inversão das hierarquias estabelecidas, ou seja, para troca de poder. Os mapas sempre foram usados para isso. A finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde seu início, teria sido o de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria. A minoria é sempre a elite, né? Normalmente. Nesse sentido, de minoria ser. Porque se você olhar o termo minoria como negros não são minorias, eles são maiorias em número. Minorias em questão de direitos, de discriminação, emprego, outras coisas, né? Mas eles não são minorias, são maioria. Então, minoria aqui é a minoria, a elite, né? Então, fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles. Aí aqui vem, ó, inversão de hierarquias estabelecidas. Os mapas foram usados para inverter as hierarquias estabelecidas ou para a sustentação de hegemonias territoriais. Sustentação. O que é a sustentação de hegemonias territoriais? Seriam as elites que dominam os territórios e a partir dos mapas elas colocam sua visão ali nos mapas, ditando linhas, traçados, rotas, fronteiras. Seria mais ou menos isso, para sustentar aqui. Olha, sinceramente, eu voltaria aqui para a questão D, para a questão E. O gabarito extraoficial que está saindo aí é a D, eu vou marcar aqui. É uma questão que fica em suspensão. Agora, em suspensão assim, né? Eu marcaria a sustentação de hegemonias territoriais. Por quê? Porque a hegemonia é aquilo que a maioria quer, né? Agora, o porquê não seria... Eu não acho que seria a D, inversão de hierarquias estabelecidas, porque inversão de hierarquias estabelecidas seria assim, uma troca, né? Inversão da hierarquia estabelecida. Bom, confuso. Eu marcaria aqui a sustentação de hegemonias territoriais. Os mapas sempre foram usados para isso. Para quê? Principalmente a serviço da dominação do poder, que basicamente é o que está aqui na linha 3, ó, que bate exatamente com o que está aqui na questão E. Mas aí, muitos gabaritos estão saindo com D, vocês vão ver aí. Agora esperar o gabarito oficial, né? Porque esse aqui é extraoficial. Lembrando que a banca do concurso ela pode errar também. Ela pode dar uma questão, lá ela dizer que é aquela, depois ter que contestar e ser errada, e a banca muitas vezes também volta atrás. Prova é isso. Você que está fazendo agora tem que se acostumar com esse fato. Então eu vou manter a minha palavra e fazer o quê? Eu vou manter aqui, ó, que o gabarito oficial vai ser a questão E, sustentação de hegemonias territoriais. Por quê? Porque isso bate com o nosso nosso texto de apoio, né, sobre mapas e cartografia temática. Vamos a mais uma questão a partir de agora. Então agora vamos aqui, ó, para a questão 80. A questão 80 diz o seguinte, ó: embora situados... Vou pegar aqui. Espera um pouco. Ó. Embora situados... porque ele fica manchando aqui, eu não quero. Vou pegar aqui de riscar mesmo. Ó. Embora situados em continentes diferentes, com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam, conforme o texto 1 e 2. Aí a gente quer saber agora o que os textos falam. Ele traz dois textos, então, dois textos que a gente vai ter que ler para entender, né? Ó, aqui, novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa, ainda na época de Gorbachev, nos anos 80. Elas causaram sensação.
Houve casos anedóticos, como quando o parlamento e a Federação Russa terminou a sessão mais cedo para ver o último capítulo de A Escrava Isaura. Conta o russo Anatoly Sostanov, consultor na área de TV internacional e ex-diretor da emissora estatal russa do canal. E aí, esse texto 1 aqui fala dessa relação do povo russo com novelas brasileiras, né? Eles gostam bastante, e essa aqui fez sucesso lá, ó, Escrava Isaura. Texto 2. As novelas de maior impacto em Angola foram as produções brasileiras. Fizeram tanto sucesso que um mercado popular na época era o maior a céu aberto na África. Chegou a receber o nome Roque Santeiro, um mercado lá, né? Novela brasileira exibida naquela década de 80. A influência das produções brasileiras fez com que os angolanos conhecessem o Brasil por meio das novelas. Assim como nós brasileiros conhecemos outros países através de filmes e séries, né, que são novelas também. Além de entreter os folhetins brasileiros, até hoje ditam a moda em Angola. Figurinos e acessórios de personagens se transformam em uma verdadeira febre e influenciam comportamentos. O que tem a ver agora? Brasil, aliás, tem a ver Rússia com Angola, né? Aí o texto pergunta, embora situados em continentes diferentes, com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam conforme texto 1 e 2. Em que aspecto ele se aproxima? Cultura, ao subjetivarem costumes da teledramaturgia estrangeira, ou seria econômico, ou seria geográfico, ou seria antropológico, ou seria político. Então aqui as primeiras palavras já denotam o que poderia ser essa confluência entre esses dois países em relação às novelas do Brasil. E quando a gente olha somente a palavra aqui, somente a palavra, a gente já pode concluir. Falou o que de economia? Nada. O texto não falou nada de economia. Geográfico, ao encurtarem distância de caráter ideológico, também nada a ver. Antropológico, seria relativo ao ser humano, né? Ao adaptar os valores de povos tradicionais, não teve nada a ver também. Tem a ver com política, porque falou ali que o parlamento parou para ver o último capítulo da novela. Também não tem a ver, porque político, ao adotar sistemas de governos democráticos. Nada a ver também, Na verdade tá muito fácil, né? É cultural. Por que cultural? Ao subjetivarem costumes da teledramaturgia estrangeira. Ou seja, eles conhecem outro país através da teledramaturgia estrangeira. Os dois países fizeram isso no caso dessas produções aqui. Uma questão nada difícil, grande, é claro, mas quando você vai olhar aqui, as alternativas, deixa fácil para concluir que é cultural, porque não falou nada de econômico, geográfico, antropológico, nem político. Falou alguma coisa para confundir ali, mas basicamente o que converge ali é o cultural, porque os dois eles subjetivaram costumes da teledramaturgia estrangeira, ou seja, ver novela. Ver novela no Brasil é algo comum na década de 80, 90, 70 e 90 até os anos 2000. Até hoje muita gente vê novela ainda na Globo, e aí esses países lá, Angola e Rússia, eles se adequaram a esses costumes aqui de outros continentes. Então é cultural. Questão então é a letra A. Essa questão foi a questão 80, né? Vamos a mais uma agora. Como vocês sabem, eu estou respondendo mais as questões relacionadas à geografia, que é minha área de especialização. Então, algumas questões aqui, elas podem ser relacionadas à geografia ou à história. Eu vou aqui pegar questões que têm termos geográficos como cartografia, mas como a geografia ela também analisa aspectos sociológicos e humanos, que a gente chama de humanos, inclusive geografia é uma ciência humana, aqui pode ter alguma coisa de história também, mas essa questão aqui, a 81, ela está muito mais para uma questão geográfica, não porque tem algo de localização, mas porque tem a questão da análise humana sociológica, né? E a gente vai falar dela agora.
Então vamos começar como a gente sempre faz, né? Lendo o enunciado. Ó. Na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 1988, os espaços mencionados tornam-se objetos de... Então ele está falando assim, ó, tem espaços sendo mencionados ali, e geografia fala de espaço. Eles são objetos de quê? De que situação? Vamos ler o texto, né? No Brasil, estou começando aqui para o início. No Brasil, vamos começar aqui. Ó. No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, mocambos, comunidades negras rurais, quilombos contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras de preto, refere-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram a ter atenção do Estado e ser de interesse de algumas autoridades e organismos oficiais. Ou seja, o texto aqui basicamente está falando aqui, que no Brasil existem esses lugares, que são quilombos, que são lugares de resistência à escravidão, que eles ocorreram desde o século 17, 18 no Brasil, até mesmo 19, né? Então são lugares que apenas atualmente são reconhecidos como inestimável, como um patrimônio histórico inestimável para a história do Brasil, e poucas autoridades ainda têm dado uma atenção especial para esses territórios. Então, a pergunta vem na seguinte perspectiva. Na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 88, os espaços mencionados tornaram-se objetos de quê? De iniciativa de planejamento familiar. O texto falou de planejamento familiar, o texto falou de espaços que são inestimáveis, que são espaços dos antigos quilombos, né? Que recentemente, né, eles vêm ganhando alguma atenção do Estado. Não tem nada a ver com planejamento familiar a questão. Projetos de reorientação religiosa, nada a ver. A questão B também, o texto não menciona nada disso, né? Programas de moradia sustentáveis, o texto fala de moradia sustentável também? Não. Agora, na D, veja bem que o texto fala assim, de políticas de inserção social. Quando a gente relaciona inserção social com atenção do Estado, principalmente essa parte aqui, ó, atenção do Estado e ser de interesse de algumas autoridades e organismos oficiais. E quando fala disso, está falando disso aqui, ó, de políticas de inserção social, certo? Outra coisa, a E diz assim, então seria a letra D, tá? E aqui tem assim, medidas de harmonização, homogeneização educacional. Não existe também isso aqui no texto, sobre medidas de ou seja, tornar todos iguais, né? Inclusive, seria errada essa questão, porque as comunidades quilombolas, elas têm professores próprios, remanescentes, professores que têm formação e que pertencem à comunidade quilombola, assim como tem também, né, nas comunidades indígenas, e estes professores especialistas. Então, para quê? Para que haja também ensinar a própria cultura e criar assim uma geração futura que conheça as suas origens, né? É uma das intenções. Bom, essa foi a questão 81, resposta letra D aqui. Vamos achar mais uma aqui para a gente responder. Então agora vamos ficar com essa questão aqui, ó, para a gente responder agora, a questão 88. Qual medida atenua os problemas abordados no texto? Ó, é importante para você que está estudando ainda, que se você não passar nesse Enem, ou mesmo se você passar, que você leia e interprete os textos. Isso independente da matéria. É um fundamento básico para você se dar bem. É você aprender a ler correto, a interpretar os textos e perceber quais são aquilo que está
subjetivado no texto, para daí então você conseguir responder bem a questão. Então aqui no enunciado diz assim, ó, qual medida atenua os problemas abordados no texto? Aí, qual é a medida que atenua os problemas abordados no texto? Então, vamos ver aqui, ó, a mudança, vamos ler o texto. A mudança do clima nas cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Então aqui, ó, a mudança do clima, assim, nas cidades do Brasil, ele está falando que é um desafio de adaptação. Porque enche as ruas de água, você tem alagamentos, você tem tempestades, você tem vento, você tem uma série de coisas acontecendo. E equidade. Por que equidade? Equidade e desigualdade. Algumas áreas são mais alagáveis do que outras, né? Beiras de rio, beiras de riacho, ou até aterramento em rios aterrados, ou pelo menos que estão ali, só o riachinho pequeno passando, ele é um fluxo constante de água natural por ali, que ele foi sufocado, e nas cheias ele vai transbordar, trazendo um problema, né? Então aqui, ó, inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas. Cidades precisam se adaptar com urgência, a começar pelas áreas de populações mais vulneráveis. E aí ele abordou que nessas áreas de populações mais vulneráveis, os prejuízos e os problemas são maiores. Justamente por quê? Porque as habitações são mais simples e resistem menos a essas intensas intempéries. Então nós temos aqui, ó, implementar soluções baseadas na natureza. Soluções baseadas na natureza de forma sistêmica pode contribuir para reduzir desastres. Então ele está falando o quê? Que implementar soluções baseadas na natureza de forma sistêmica, ou seja, considerar todo o conjunto de solo, de vegetação, de clima, para pensar em uma solução que seja viável para o fluxo normal da natureza, ou pelo menos as mudanças climáticas, e essa invasão do homem nessas áreas que ele não devia estar, próximo a mangues, próximo a riachos, próximo a rios, porque são áreas e que atualmente com as mudanças climáticas, ó, elas se tornaram ainda mais difíceis de habitar por perto, né? Mas tem outras questões também, né, relacionadas. Então pensar de forma sistêmica é pensar o todo, né? Relacionados a mudanças do clima e ainda gerar múltiplos benefícios para a economia, o ambiente e as pessoas. Ok, então qual medida atenua os problemas abordados no texto? Qual é a medida que atenua? Atenua, então ele quer qual é uma das medidas que vai diminuir esses problemas dessas mudanças climáticas e esses problemas ambientais nas cidades abordados pelo texto. Criação de faixa sinalizadora, olha, criação de faixa sinalizadora vai resolver problemas de enchente, alagamentos e inundações? Obviamente que a gente pode marcar como errada. Incineração de resíduos sólidos, será que a gente queimar os resíduos sólidos, não jogar nas ruas vai ser uma atenuação? Ela pode até ajudar, né? Pode até ajudar isso aqui, mas eu não votaria nessa não. Implantação de parques públicos. Implantação de parques públicos seria a solução mais adequada para essa situação ali? Nossa, enfim. Verticalização de espaços centrais. O que é verticalização de espaços centrais? É tornar as casas prédios, basicamente. Construção de estacionamentos privados. Também não, né? Pessoal, essa parte aqui, ó, que diz assim, ó, implantação de parques públicos é a assertiva mais certa. Por quê? Porque se você implantar parques públicos, você vai ter áreas, pelo menos, que essas inundações elas vão ocupar aquele espaço ali. E essas ondas de calor, porque ó, o texto fala de uns problemas aqui básicos que os parques podem ser melhores e ajudar a comunidade, a sociedade, ó. Inundações e alagamentos. Em um parque público não tem problema ter um alagamento lá, porque é público, ninguém vai ficar lá o tempo todo. E também um parque público ele vai ter árvores, né? Que ele vai suportar também melhor chuvas, ventanias e também ele vai diminuir ondas de calor. Tá vendo como os parques públicos estão importantes?
Então aqui, ó, são cada vez mais frequentes e intensas. Portanto, implantação de parques públicos, ele tem a ver com a melhora, e com certeza é isso a questão que o Enem vai dar, vai ser essa aqui, ó, a letra C, implantação de parques públicos, que é uma solução, porque ele está falando aqui, ó, não é que é uma solução, atenua. Olha, atenua é o que? Reduz, diminui. Diminui os efeitos. Portanto, ó, questão 83, certamente letra C. Aqui eu não vi. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. Parece que mas algumas eu já respondi aqui no texto anterior, né? No vídeo anterior. E portanto eu não vou responder nesse. Vamos ver aqui agora. Pessoal, eu dei uma olhada, eu vi que não temos aqui nessa prova aqui, ó, do primeiro dia, prova de a parte de humanas relativa à geografia, eu vi que não tem mais nenhuma questão que seja muito geográfica não. Se você não viu o vídeo 1, dá uma olhada que você vai gostar, você vai ver muita coisa interessante lá. E agora eu só queria mostrar para você aqui, para finalizar, um livro, um e-book que você pode adquirir, que vai te ajudar nos estudos, porque ele traz conhecimentos, técnicas e estratégias de estudo que pode te ajudar. Vou deixar o link na descrição para você acessar e conhecer o livro, e vou deixar um vídeo aqui linkado também para você poder assistir um vídeo que fala sobre esse e-book, que é o Guia da Aprovação Rápida, que traz esses conhecimentos, técnicas e estratégias. Na descrição tem um link, você pode clicar e adquirir por R$15 esse e-book, vai te ajudar bastante. Valeu, espero ter ajudado. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí se você entendeu as questões, se você precisa de mais instrução, e estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado por você estar aqui, até o próximo vídeo. Abração.